Essa gravação só foi encontrada 3 dias depois. E o que acontece nos últimos minutos nunca foi explicado. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais, perturbadoras que deixam marcas, se inscreva agora no canal Vozes da Escuridão. Aqui você vai ouvir relatos que muitas pessoas preferem esquecer. O gravador foi achado dentro de um carro estacionado à beira de uma estrada rural, no interior. O veículo estava trancado, sem sinais de arrombamento, sem marcas de luta. Apenas um detalhe chamou a atenção. O motor estava frio, mas o rádio permanecia ligado, emitindo apenas estática. O dono do carro se chamava Daniel Moreira, 32 anos, técnico em manutenção de linhas telefônicas, casado, sem histórico criminal, conhecido por ser extremamente racional, metódico e cético. Daniel jamais foi associado a qualquer comportamento instável ou fantasioso. Naquele dia, ele havia sido acionado para verificar uma falha recorrente em uma estação repetidora antiga, desativada oficialmente havia mais de 10 anos. A solicitação, segundo os registros, não deveria existir. O sistema não mostrava nenhum chamado ativo. Mesmo assim, Daniel recebeu a ordem diretamente no rádio da empresa, com código interno válido. Ele decidiu levar um gravador portátil, não por medo, por hábito. Daniel tinha o costume de registrar testes de áudio e interferência eletromagnética em locais isolados. A gravação começa com som de passos sobre cascalho. O vento é forte. Ele descreve o local com precisão técnica, citando cabos corroídos, caixas metálicas ferrujadas, uma torre antiga parcialmente inclinada. Até esse ponto, tudo parece normal. Mas, aos 9 minutos de gravação, algo muda. Daniel interrompe a própria fala por alguns segundos. O silêncio é quebrado apenas pelo vento, e então surge um ruído estranho. Não é estática comum. Parece um padrão repetitivo, quase ritmado. Daniel comenta, em tom curioso, que aquele som não deveria existir ali. Não há energia ativa naquela estação. Ele se aproxima da torre. Nesse momento, o áudio capta algo que nenhum especialista conseguiu explicar depois. Uma segunda respiração. Não é a dele. É mais lenta, mais pesada, como se alguém estivesse parado muito perto, sem se mover. Daniel percebe isso. Ele pergunta em voz alta se há alguém ali. Ninguém responde. Apenas o som de fundo continua, agora mais intenso. Ele tenta contato pelo rádio da empresa. Não há resposta. Apenas o mesmo ruído, agora claramente modulando frequências, como se estivesse tentando formar algo parecido com voz. Aos 15 minutos, Daniel começa a demonstrar desconforto. Ele diz que está sentindo uma pressão estranha nos ouvidos, semelhante ao que se sente em grandes altitudes. Em seguida, faz uma observação inquietante. O ponteiro do medidor analógico que ele carrega começa a se mover sozinho, sem conexão alguma. O som ambiente muda novamente. Agora, além da respiração, surge algo ainda pior. Sussurros fragmentados, palavras incompletas, sons que lembram sílabas humanas, mas fora de ritmo, fora de lógica. Daniel tenta racionalizar. Ele repete várias vezes que deve ser interferência, eco, ilusão auditiva. Mas sua voz já não convence nem a si mesmo. Aos 23 minutos, Daniel se cala abruptamente. O gravador continua ligado. O silêncio dura quase 40 segundos. Então, uma frase surge no fundo do áudio. Não é dita por Daniel. É uma voz baixa, arrastada, metálica. Especialistas afirmaram depois que o timbre não corresponde a nenhuma modulação humana conhecida. A frase é curta, clara o suficiente para ser entendida.
Você não deveria ter vindo. Daniel entra em pânico. Ele começa a andar rápido, tropeça, respira ofegante. Diz que o som está vindo de todos os lados, inclusive de dentro do carro, mesmo ele estando do lado de fora. Ele afirma, com a voz quebrada, que o rádio está ligado sozinho e repetindo ruídos que não obedecem nenhuma frequência conhecida. Nesse ponto, algo ainda mais perturbador acontece. O gravador registra um som semelhante a passos acompanhando Daniel, mas os passos não seguem o ritmo dele. São mais lentos, calculados, como se algo estivesse andando atrás, sem pressa. Daniel entra no carro e tranca as portas. Ele tenta dar partida. O motor não responde. O rádio aumenta de volume sozinho. A estática se transforma em algo próximo a uma voz coletiva, sobreposta, confusa. Ele começa a chorar. Diz que sente como se alguém estivesse sentado no banco de trás, embora afirme que o carro está vazio. Aos 37 minutos, a gravação se aproxima do fim. Daniel fala algo que ninguém conseguiu explicar até hoje. Ele diz, "Ele sabe meu nome." Em seguida, a gravação é interrompida abruptamente. Daniel nunca foi encontrado. O carro permaneceu no local por pelo menos 3 dias, segundo análises térmicas. Nenhuma câmera registrou entrada ou saída de pessoas. Não havia pegadas ao redor, apesar do terreno de terra fofa. Nenhum sinal de violência. Nenhum objeto fora do lugar. O gravador estava no banco do passageiro, desligado manualmente. Até hoje, o áudio original é mantido sob restrição. Técnicos que analisaram a gravação relataram náusea, tontura e sensação de paranoia após repetidas audições. 2 deles pediram afastamento definitivo do caso. A estação repetidora foi demolida meses depois. Mas moradores da região afirmam que, à noite, ainda é possível ouvir um rádio antigo emitindo sons estranhos, mesmo sem energia alguma. E ninguém mais aceitou investigar. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no Vozes da Escuridão. Novas histórias reais, perturbadoras e inexplicáveis chegam toda semana, porque algumas vozes não deveriam ser ouvidas.